informação importante, Theo Cury vai trazer para a gente, porque o Pedro citou. A PGR foi instigada pelo STF a se manifestar sobre a questão do passaporte, a apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro. Theo Cury traz nesse momento a decisão de Paulo Gonet. Boa tarde, Theo. Vamos lá, Débora. Boa tarde para você, para o Pedro Venceslau. Ótima tarde para quem acompanha a gente. O Procurador-Geral da República, o Paulo Gustavo Gonet Branco, se manifestou contra a abertura de uma investigação e contra também medidas cautelares a serem impostas contra o deputado federal que anunciou que vai ser licenciado do cargo de parlamentar Eduardo Bolsonaro. Foi um pedido feito pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT, e fez que pede a abertura de uma investigação dizendo que o deputado federal está instigando os Estados Unidos, por meio do Congresso e das autoridades norte-americanas, a medidas contra o Supremo Tribunal Federal e os seus integrantes. Então, o Partido dos Trabalhadores alega três principais pontos. Propor uma proposição de lei para atacar e constranger o Supremo, obstrução de investigação de organização criminosa, coação no curso do processo e também atentado à soberania nacional. E aí o Procurador-Geral diz o seguinte: lá no finalzinho da página 2, se a gente conseguir tirar a tarde, vocês vão ver. O relato dos noticiantes, dos integrantes do Partido dos Trabalhadores, não contém elementos informativos mínimos que indiquem de maneira suficiente a realidade de ilícito penal que justifique a abertura dessa investigação, traduzindo esse juridiquês do Procurador-Geral da República. De acordo com Paulo Gonet, as apontadas relações mantidas entre Eduardo Bolsonaro e autoridades estrangeiras não são suficientes para configurar as práticas dos crimes previstos nos artigos mencionados: obstrução de investigação de organização criminosa, coação no curso do processo e atentado à soberania. De acordo com Gonet, porque se inserem no âmbito do exercício da atividade parlamentar e estão desacompanhadas de ações concretas que possam indicar a intenção delituosa do Eduardo Bolsonaro. Conclusão similar, diz Paulo Gonet, deve ser feita em relação às noticiadas sanções impostas ao Brasil, matérias estranhas à competência do Poder Judiciário reservadas ao governo brasileiro e ao campo diplomático. Ou seja, Eduardo Bolsonaro blindado por sua atuação parlamentar, pelo seu cargo de deputado federal. Paulo Gonet não viu nenhum tipo de crime cometido pelo deputado federal, que tomou uma decisão ali dura, hoje anunciada, de que vai se licenciar em meio a um temor de que seja preso ou que tenha alguma retaliação jurídica no Supremo Tribunal Federal. Ele que é investigado apenas em um caso, no inquérito das fake news, não tem nenhum tipo de pedido contra ele nesse momento. Havia uma solicitação do Partido dos Trabalhadores, uma ação política movida pelo Lindbergh Farias e por integrantes do Partido dos Trabalhadores, que acionaram o Supremo Tribunal Federal por conta, citando, por exemplo, 3 idas de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos desde 20 de janeiro, quando foi a posse de Donald Trump, presidente republicano. E aí lá no finalzinho, na última página, na página 4, na conclusão do parecer do Procurador-Geral da República, Paulo Gustavo Gonet Branco, ele afirma o seguinte: nesse contexto, ausentes evidências de ilegalidades atribuíveis ao parlamentar representado, ou seja, a Eduardo Bolsonaro, não há justa causa para autorizar a abertura de uma investigação. Não se nota matéria delitiva nos atos narrados pelos noticiantes. O que é essa frase truncada aqui? Não se nota nenhum tipo de crime nos atos narrados pelo Partido dos Trabalhadores. Traduzindo, é isso que o Procurador-Geral da República quer dizer. E no final afirma o seguinte: a manifestação é pelo indeferimento dos pedidos e pelo arquivamento dessa petição. É assim que se manifestou o Procurador-Geral da República. A tendência é de que o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso, siga o parecer da PGR. Normalmente é o que acontece. Alguns pontos, vamos lá. Não necessariamente o que geralmente acontece, mas não obrigatoriamente. Não né? obrigatoriamente. De fato, Alexandre de Moraes pode decidir contrariar o parecer da PGR e decidir de forma diferente. Procede?
Pode, é bem improvável, mas pode. Certo. Outro ponto. O Eduardo Bolsonaro, o deputado, no vídeo dele, ele fala o seguinte: olha, Alexandre de Moraes havia dado à PGR 5 dias para se manifestar em relação à apreensão ou não do meu passaporte. Aí ele fala, já se passaram 18 dias e a PGR ainda não se manifestou. Assim que saiu essa decisão, no mesmo dia em que sai a decisão, esse anúncio da decisão de Eduardo Bolsonaro de se licenciar do mandato de deputado e ficar nos Estados Unidos, a PGR, então, profere essa decisão, publiciza esse parecer. Muito rapidamente, na verdade, eu não sei se os prazos que ele disse estão certos, é o que ele diz no vídeo, né? Não sei se procede também, já estou checando aqui contigo ao vivo. Não, de fato, houve uma demora. Essa apresentação por parte dos parlamentares do Partido dos Trabalhadores, tanto do Rogério Correia, tinha me fugido o nome, mas do Rogério Correia e do Lindbergh Farias, representando o Partido dos Trabalhadores junto com o partido, foi feito no dia 27. Ou seja, no dia 27 de fevereiro, finalzinho de fevereiro, na sequência, o ministro Alexandre de Moraes abre um prazo para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste. De fato, foi um pouquinho além dos 5 dias e veio hoje. Obviamente, há uma demora entre os despachos serem feitos e, de fato, o que sai do Supremo chegar à Procuradoria-Geral da República. Então, houve uma certa demora, sim. Vem hoje, no mesmo dia do anúncio feito pelo deputado federal, que ainda segue deputado federal, anunciou que vai se licenciar com esse receio e com o interesse de fazer uma mobilização internacional jurídica contra, não só jurídica, mas também política, contra o ministro Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal, e também com receio de uma eventual prisão, deixando muito claro que não tem nada público com relação a um avanço de investigação contra Eduardo Bolsonaro. Ele é, sim, investigado no Supremo Tribunal Federal, no âmbito do inquérito das fake news, que completou agora 6 anos, um inquérito muito questionado, muito criticado, mas, de fato, não há nenhuma novidade recente com relação ao deputado federal, mas diante de uma estratégia política e também de uma decisão pessoal dele que foi discutida internamente, tanto profissionalmente no âmbito político como pessoalmente, toma essa decisão de se licenciar e deixar o país.